Prof. Alex Nina ensina, vamos falar sobre mercados competitivos. Quais são as características? Você tem muitos compradores e muitos vendedores. Essa é a principal característica. Mas, além disso, os bens oferecidos eles têm que ser estritamente os mesmos. Uma outra diferença, mas não tem que ter muita variação de bens, tá? Para alguns economistas, tem que ocorrer também a livre e rápida entrada e saída. Então, isso não é tão assim consensual, mas o exemplo é de uma indústria e de uma lanchonete. Imagine uma indústria numa região. Para você entrar e começar a atuar como uma indústria, você precisa de muito capital. Não é tão fácil. Você precisa de maquinário. E para você também sair, não é tão fácil. Então, não seria bem um mercado competitivo esse setor. Já o setor de lanchonete é relativamente rápido que você inicia um negócio de uma lanchonete ou também que você sai. Exemplo de mercados competitivos, mercado de commodities, que são produtos de baixo valor agregado. Então, você tem aí os produtos agrícolas, os produtos minerários, enfim. Receitas nas empresas competitivas. Então, aqui o nosso exemplo é a fazenda do Pablo. Então, o Pablo tem uma fazenda e aí ele tem o galão de leite aqui, né? Para cada galão, ele tem o preço aqui de vende a R$ 6, tá? E aí ele vai tendo ali a receita 6, 12, 18. A receita média, pessoal, sempre vai ser 6. E a receita marginal, que é aquela que é adicionada para cada galão vendido, sempre vai ser 6 também. Então, olha só os postulados. Para todas as empresas, a receita média é sempre igual ao preço do bem. Então, qual é a receita média? A receita é dividida pelo número de bens vendidos. Então, vai ser exatamente igual ao preço desse bem. Para as empresas competitivas, a receita marginal é sempre igual também ao preço dos bens. Então, isso aqui nada mais está do que falando dessas duas colunas aqui, né? Tudo 6 aqui preenchido. Já os lucros, olha lá. Então, a gente está tendo preço, receita, o custo total. O custo total, pessoal, ele vai aqui aumentando, tá? Ele vai aumentando, a receita marginal sempre 6, o custo marginal... por que o custo total vai aumentando? Porque para cada unidade vendida você aumenta o custo marginal. Então, para cada unidade vendida você tem um aumento maior, podemos dizer assim. Você tem o custo fixo e o custo variável. Esse custo variável marginal vai aumentando aqui para cada unidade vendida. O lucro vai... Primeiro ele começa negativo. Se você não vender nada, você tem prejuízo, porque você tem custo fixo, tá? Se você vender uma unidade, você tem um lucro de 1, porque é 3 de custo fixo. Aqui custo variável deu 2. E aí o custo total deu 5. 6 menos 5, 1. Percebe, pessoal, que o custo variável ele está ainda aumentando para cada unidade. Então, assim, de 3 para 5 é 2, de 5 para 8 é 3, de 8 para 12 é 4 e assim por diante. E o lucro, ele vai sempre ser a receita total menos esse custo. Então, no começo, ele cresce. Só que chega um ponto que ele estabiliza aqui, ó, e a partir daqui ele já começa a cair. Então, olha só a alteração no lucro. Então, para cada unidade vendida, o lucro aqui aumenta em 4, aqui vai aumentar em 3, em 2, em 1, aqui não aumenta em nada, e a partir daqui ele começa a diminuir. Graficamente, é isso que está acontecendo. O preço sempre mantém o mesmo, porque a gente está falando de mercado competitivo, onde o comprador ele não determina preço. Então, o preço ele já é o preço de mercado, é R$ 6, tá? O custo marginal vai estar aumentando aqui, e o lucro ele vai fazer essa parábola. Percebam uma coisa, no ponto em que o custo marginal for igual ao preço, é o ponto máximo de lucro. Olha só esses postulados. Lucro é maximizado no ponto em que o preço se iguala ao custo marginal. Se preço for maior que o custo marginal, deve-se aumentar a produção. Se o preço for menor que o custo marginal, deve-se diminuir a produção. Isso é bem interessante, essa regra, para o tomador de decisão, para o comprador que quiser tomar sua decisão. Por quê? Eu estou no mercado competitivo, eu não determino o preço.
Então, a única coisa que eu determino é a quantidade de produção. Qual é a quantidade ideal que eu produzo? Aí depende do meu custo marginal. Quanto é que custa para mim produzir uma quantidade a mais? Por que o custo marginal, pessoal, ele vai aumentando? Tem várias explicações para isso. Uma delas é que você usa os fatores de produção, que são ali o maquinário, os trabalhadores. E claro, se você quer produzir um determinado produto, você começa usando os melhores maquinários e os melhores trabalhadores. À medida que você precisa produzir cada vez mais, aí aqueles recursos já estão sendo usados, de recursos humanos e materiais, aí você vai ter que usar recursos humanos e materiais piores. E a tendência é que você vá perdendo eficiência. Logo, o custo marginal vai aumentando aí conforme você vai aumentando a produção. Olha só, aqui é o preço, quantidade 1, quantidade máxima, quantidade 2. Se a empresa estiver produzindo em Q1, aqui ó, o aumento na produção aumenta o lucro. Por quê? O custo marginal ainda está abaixo do preço. Se tiver produzido em Q2, uma redução na produção aumenta o lucro. Isso aqui as pessoas que talvez não conheçam economia pensam assim, sempre eu quero produzir mais, porque aí eu vou aumentar meu lucro. Só que o problema é que nem sempre você vai conseguir vender, ou pelo menos no preço aqui. E claro, você para produzir mais tem um aumento do custo de produção. Tá? Mesmo que exista um ganho de escala, o ganho de escala ele tem uma limitação teórica aqui. Até porque a gente está pensando num local que tem sua limitação física, por isso que o ganho de escala não pode aumentar indefinidamente. A empresa competitiva não determina preço, apenas a quantidade de produção. Então, se o preço do mercado sobe, você aumenta a produção. É simples, tá, pessoal? Então, olha só. Imagina que eu estou produzindo aqui na quantidade máxima, aqui, no meu custo marginal. Se o preço sobe de 6 para 7, eu aumento a produção. Essa é como se essa linha aqui, ó, verde, fosse para cá. Fosse para cá para o 7, tá? Se o preço diminui, você diminui a produção. Então, você acompanha a produção conforme o preço. A curva de custo marginal nada mais é do que a curva de oferta. Então, essa curva aqui, olha, com essa característica ascendente, é a curva de oferta que a gente viu em outras aulas aqui dessa disciplina.